como vai com você? Tudo bem? Comigo tudo jóia? Eu sou Felipe Alves, sou designer, sou ilustrador e gosto muito de quadrinhos. Hoje nós vamos falar mais uma vez aqui sobre Demolidor, a nova fase que está sendo lançada aqui pela Panini. Esse novo arco se chama Inferno à Solta e é agora uma nova equipe criativa. Eu confesso que, inicialmente, quando eu peguei esse material, a capa estava bem bonita, gostei. John Romita Jr. é um artista que eu gosto bastante, show. Mas quando eu abri, quando eu peguei aqui o gibi por dentro, eu pensei, meu Deus, que porcaria, não gostei desse desenho. E talvez isso tenha acontecido porque eu já estava acostumado com a fase anterior, que foi em grande parte desenhada pelo Marco Quequeto, que é um desenhista assim incrível, espetacular, apesar de que como artista ele não segue uma linha de trabalho na qual eu me inspiraria e na qual eu seguiria, eu sigo uma linha diferente de desenho, mas ele é um artista que a arte dele é incontestavelmente muito boa, um desenho muito bonito. E como eu segui acompanhando toda a fase anterior, escrita pelo Chip Zdarsky, então acho que o meu cérebro ficou meio que com um patamar muito elevado, num padrão Marco Quequeto de arte. Mas eu confesso que ao longo da leitura, conforme eu fui lendo, acho que os meus olhos, sei lá, a minha visão foi se acostumando com a arte desse outro artista aqui, que está na história principal, que é o... Deixa eu ver aqui o nome dele, é Farid Karami, Aaron Kuder e Germán Peralta, que aqui no caso é dividido entre três artistas, mas a maioria é esse Aaron Kuder. Assim, são artistas que a arte resolve, não tem nada de bizarro, de errado, de horroroso. Já vi artistas muito piores. Mas assim, o ponto é, depois que a minha mente foi vamos dizer assim, entre aspas, se desviciando do estilo do Marco Quequeto, a coisa foi fluindo bem. O texto aqui do Ahmed, como é o nome dele que eu sempre me esqueço, é o Saladin Ahmed. É um texto que eu gostei, até aqui nesse primeiro volume. Não tem nada de incrível, de maravilhoso, mas é uma história que tem um mote que me agrada. Lá no final da fase do Chips Darks, que se você leu, você deve se lembrar que a história termina com o Demolidor indo pro inferno, vai resgatar o amigo dele, o Fog, e aí, em teoria, ele teria dado a vida, morrido, mas aí no finalzinho é mostrado que o Demolidor retornou de alguma maneira e voltou como sendo um padre. E é a partir daqui que começa esse primeiro volume. O Demolidor agora ele não é mais o advogado Matt Murdock, agora ele é o padre Matthew. E ele inicia esse arco mostrando que o Matt Murdock, agora o Demolidor, ele segue atuando como Demolidor, combatendo um crime, porém, no dia a dia dele, ele é um padre, que em parceria com outro padre, o padre Ravi, eles cuidam ali de meio que uma casa de abrigo para crianças que foram ou abandonadas ou que sofreram maus tratos. É uma casa pequena, com alguns poucos adolescentes, e ali nesse dia a dia, em meio às lutas, ao combate ao crime do Demolidor, ele tem que dar um jeito de conseguir manter essa casa de pé, obtendo recursos para que as crianças não tenham que ir para um outro lar de adoção. Porque, diga-se de passagem, essas crianças gostam de ficar lá, elas gostam do Matthew Murdock e gostam do Ravi. Então aqui, agora, uma nova vertente que a gente encontra do Matt Murdock é realmente como um padre, ele atua realmente como um padre de verdade, e ele está nesse conflito muitas vezes de que ele está fazendo as coisas do padre, está tentando seguir uma vida cristã, que tem toda uma filosofia, toda uma vertente, mas ao mesmo tempo certas coisas que ocorrem, que acontecem, geram uma ira nele, geram uma raiva, geram uma explosão, e a única forma dele conseguir dar vazão a isso é realmente, como ele fala em alguns momentos, é batendo em alguém. Em alguns momentos ele fala, eu preciso bater em alguém para aplacar essa raiva, essa revolta que está em mim, diante disso que eu estou vendo acontecer, nessa perseguição ao orfanato, a esse lar para crianças desabrigadas. E aqui é explorado realmente esse lado do Demolidor, que é realmente alguém tentando fazer algo bom, tentando cuidar realmente dessas crianças, tentando dar um abrigo, dando um amparo para crianças que sofrem maus tratos, que sofrem violências, tudo mais, e ao mesmo tempo fazer esse combate ao crime. Só que aqui um ponto que é interessante ao mesmo tempo eu achei talvez meio bizarro até de certa forma, é que o Demolidor ele vem aqui ele aparece nesse arco meio que, vamos dizer assim, com um poder novo. E esse poder novo dele é literalmente o poder de
de expulsar demônios das pessoas. A primeira delas vai ser a Electra, que é possuída por uma entidade e tudo mais, que tenta assassinar ele e tal. E ali já na primeira história aqui desse encadernado, são cinco capítulos nesse encadernado, o modo como o Demolidor acaba com essa entidade que está possuindo a Electra é literalmente pegando o crucifixo e fazendo o exorcismo. E é algo bem simples, bem rápido. E ao longo da história bateu outras situações também que, quando ele detecta, quando ele percebe que outros personagens ali que estão interagindo com ele estão possuídos por alguma entidade, por algum ser maligno, ele pega o crucifixo, declara algumas palavras, passagens da Bíblia, tudo mais, e elimina os demônios desses seres realmente com a cruz e realmente fazendo um exorcismo, literalmente. E assim, foi algo que, na minha visão, assim, é interessante até, considerando que ele agora, o Demolidor, é um padre, e a questão dele ser um padre não é um disfarce, ele realmente está sobre essa identidade, ele realmente é um padre agora nesse momento, mas o modo como ele executa esses exorcismos, o modo como ele faz isso é um negócio meio que chega a ser meio simples, meio bobo, meio, sabe, meio fácil demais até. Considerando que essas entidades que estão possuindo não seriam simples demônios, seriam seres mais poderosos, pelo menos é o que tudo indica. E isso aqui é algo que realmente eu achei meio esquisito, meio estranho. É um poder novo, de certa forma, considerando essa nova vertente, essa nova roupagem que ele tá, faz sentido, mas a maneira como foi abordada, como foi utilizada, eu achei meio estranho, meio esquisita, meio fraca, meio fácil demais. Mas o texto em si foi um texto que eu gostei, ele flui bem, é uma leitura que não é travada, não é truncada, ela flui. Todo esse pano de fundo da jornada do Matthew para ajudar as crianças do orfanato, para manter o orfanato aberto e diante das perseguições que tem alguém nos bastidores tentando atrapalhar esse trabalho dele, e ele está nessa busca para descobrir também. Então isso é algo que vai trazendo um enredo interessante, bem legal, que vai conversando com esse lado dele mais de ajuda ao próximo, com esse lado cristão dele, católico. Então isso faz todo sentido. Eu achei bem legal. E espero nos próximos volumes que esse poder dele do exorcismo seja explicado e que seja até mais bem elaborado, bem mais abordado. E, inclusive explicado de onde estão vindo essas entidades que estão possuindo alguns personagens ali do universo. Teve alguns outros que foram tomados ao longo da história. Eu não vou falar porque seria muito spoiler já. Talvez eu já tenha soltado alguns aqui. Mas no final desse arco aqui, quando ele começa a desconfiar de algumas coisas, a história termina com o Doutor Estranho aparecendo. Então, assim, o Doutor Estranho fala: Padre Matt, está na hora da sua confissão. Já estava na hora de você perceber. Que ele começa a ver que tem alguma coisa estranha no ar, que, sabe, é porque que tem tantas entidades aparecendo, algo está relacionado com ele, ou com esse retorno dele do inferno. Então, a história termina aqui com o Doutor Estranho aparecendo, o que ao meu ver faz todo sentido, porque pelo jeito essa nova fase do Demolidor vai ter realmente um direcionamento mais místico, um universo mais mágico, lidando com demônios, com criaturas espirituais, coisa do tipo. Então, me parece que a partir daqui o Doutor Estranho vai entrar aqui no enredo para começar a dar mais sentido, para começar a amarrar mais as coisas. Pelo menos é isso que eu espero. Então, se você gosta do Demolidor, gosta de histórias místicas e com esse mote, com essa questão de exorcismos, criaturas e tudo mais, acho que vai ser interessante, inclusive trazendo essa questão também desse conflito do Demolidor aqui, mais uma vez, da fé dele, conflitando com as atitudes que ele tem que tomar no dia a dia. Então, vamos esperar para ver os próximos volumes, para ver o que vai acontecer. Gostaria muito que fossem colocados outros artistas, porque assim, como eu falei, a arte desses artistas, depois de um tempo eu me adaptei, me acostumei. Não são artistas que são ruins, na verdade, mas considerando o nível dos outros artistas que estavam anteriormente, eu acho que se o roteirista aqui acertar um pouco a mão, amarrar essas pontas que ficaram estranhas e for trazido aí alguns artistas com mais peso, com uma arte que tenha realmente um caráter mais, sabe, dessa aura mais mística, mais pesada, acho que vai ser mais legal. Então vamos aguardar para ver. Demolidor, Inferno à Solta, o início da nova fase, tá aí nas bancas, você pode procurar. E por isso é hoje. Por isso é hoje? Não, por hoje é só. E fica aqui essa dica, tchau, tchau. Um grande abraço, até a próxima. Valeu.